As Ilhas Malvinas ficam lá, no sulzão. São um punhado de terra perdido no meio do vasto Oceano Atlântico Sul. Muita gente se pergunta sobre esse lugar. Por que raios alguém escolheria viver tão longe da muvuca do mundo? As ilhas têm uma beleza, assim, meio bruta, sabe? Elas chamam um tipo específico de alma aventureira. É um lugar de vento, água e uma imensidão de dar inveja. O arquipélago tem duas ilhas principais, a Falkland Oriental e a Falkland Ocidental. E em volta delas tem mais de 700 ilhas e ilhotas menores. Essa geografia toda molda tudo por aqui. Ela dita o ritmo da vida, o trampo da galera e como eles se conectam com o resto do planeta. Olha, essas ilhas não são nenhum paraíso tropical, viu? Não espere coqueiros balançando, nem aquela brisa quentinha de Copacabana. Pensa mais numa costa selvagem, com aquelas planícies sem árvores que não acabam mais. Imagina uma paisagem que parece saída de um filme antigo, meio indomável. O ar aqui é puro, mas puro mesmo, de verdade. O silêncio pode ser tão profundo que você só escuta o vento e o chamado das aves marinhas. Esse isolamento todo é uma marca registrada da identidade das Malvinas. É tipo um desafio e, ao mesmo tempo, um baita atrativo para quem mora lá. Entender esse lugar é sacar essa distância toda e a garra que isso gera nos seus moradores. É um mundo completamente à parte dos continentes agitados, cara. Tipo, um universo paralelo. O pessoal vem pra cá, ou fica por aqui, por motivos tão variados quanto a própria paisagem. Alguns são atraídos pela vida selvagem que é única, bicho. Outros buscam aquela paz que tá cada vez mais difícil de achar no nosso dia a dia corrido. Muitos têm raízes familiares profundas, gerações e gerações ligadas a essa terra varrida pelo vento. A história das ilhas é daquelas bem complexas, sabe? Uma colcha de retalhos tecida com exploração, perrengues e conflitos. Essa história toda também influencia pra caramba o jeito de ser dos ilhéus. Eles são um povo resistente e independente pra dedéu. Eles construíram a vida num ambiente que não é moleza, mas que também recompensa e que exige, respeita e jogo de cintura. A jornada para entender as Malvinas é mergulhar num estilo de vida bem particular. É sobre valorizar a beleza escondida de uma paisagem que muita gente acha meio sem graça, mas que tem seu... que é reconhecer a força de uma comunidade que se vira nos 30 e prospera, mesmo com tudo contra. As ilhas oferecem um olhar diferente sobre o mundo. Elas nos lembram da força da natureza e da teimosia boa do espírito humano. Então por que morar nas Malvinas? A resposta não é daquelas de bate e pronto. Ela vai se revelando nas histórias da terra, do mar e da galera que escolheu esse cantinho isolado do mundo para chamar de seu. As Ilhas Malvinas são, fundamentalmente, um produto da sua geografia. Elas ficam a umas 300 milhas, ou quase 500 quilômetros, a leste da costa da Patagônia, na América do Sul. Essa distância não é pouca coisa, não. Garantiu um isolamento que, olha, moldou profundamente a história natural e humana das ilhas. A área total delas é mais ou menos do tamanho da Irlanda do Norte ou do estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Pra gente ter uma ideia, é um pouco menor que Sergipe, nosso menor estado. Mesmo assim, o lugar é pouco povoado, tem pouca gente morando lá. A maior parte do terreno é cheia de morros, quase montanhosa em alguns pontos, tipo uma Petrópolis ou Teresópolis aqui do Rio. Só que sem aquela Mata Atlântica,
exuberante toda, sabe? O ponto mais alto, o Monte Osborne, na Malvina Oriental, chega a pouco mais de 700 metros de altitude. Não são picos gigantescos como o Dedo de Deus, mas dão um ar bem selvagem e imponente à paisagem. As ilhas são geologicamente antigas pra caramba lá. São tipo uns pedacinhos que sobraram de um supercontinente que um dia ligava a América do Sul e a África, o Gondwana lá. Essa história profunda tá marcada nas rochas e no próprio Sol. Quartzito e ardósia são bem comuns por lá, formando penhascos dramáticos. E os tais Stone Runs, que são bem curiosos. Esses Stone Runs são formações impressionantes. Rios de pedras gigantes, um verdadeiro mar de pedras que parecem escorrer pelas encostas, né? São testemunhas da antiga atividade glacial e das condições periglaciais, coisa de era do gelo mesmo. Atravessar esses campos de pedra é uma experiência única e vou te falar. Às vezes é um perrengue danado. A terra ali parece antiga, desgastada pelo tempo e pela natureza, mas ainda cheia de uma energia bruta, quase primitiva. Não existem árvores nativas nas Malvinas. Nenhuma árvorezinha sequer que seja dali mesmo. A paisagem é coberta principalmente por gramíneas, urzes e arbustos baixinhos. Essa ausência de árvores contribui para uma sensação de imensidão, de espaço aberto a perder de vista. E também significa que o vento varre as ilhas com força total, sem ter quase nada para quebrar seu ímpeto. É vento que não acaba mais, tipo aquele ventinho gelado que pega na orla do rio no inverno, só que turbinado. Os primeiros colonos até tentaram plantar árvores, mas só conseguiram algum sucesso em lugares mais protegidos do vento. A falta de árvores significa que madeira sempre foi um artigo de luxo por lá. A turfa, retirada dos pântanos, tem sido tradicionalmente a principal fonte de combustível para aquecimento e para cozinhar. Tipo um carvão vegetal da natureza. Essa dependência da turfa conecta ainda mais os ilhéus, a terra e aos seus recursos específicos. A costa é toda recortada, irregular pra caramba. É um labirinto de enseadas, baías e fiordes que eles chamam por lá de sounds ou harbors. Esse litoral todo recortadinho oferece inúmeros ancoradouros protegidos, bons para parar o barco. E também quer dizer que o mar nunca está longe, não importa onde você esteja nas ilhas. É tipo no Rio, que de quase todo lugar a gente vê o mar ou sente a maresia. A relação com o oceano ao redor é fundamental para Vidial e for the saúde natanês Malvinas. Mar fornece comida, emprego e a conexão com o resto do mundo, mas também traz desafios, com correntes fortes e um tempo que muda mais rápido que o humor de carioca em dia de jogo do Flamengo. A geografia é uma presença constante, moldando cada aspecto da vida nesse arquipélago remoto. As duas ilhas principais, a Falkland Oriental e a Falkland Ocidental, são tipo o coração do arquipélago. Elas são separadas pelo Estreito de Falkland, um canalzão de água que varia de largura, sabe? A Falkland Oriental é a maior das duas. É lá que fica Stanley, a capital, e a única cidade que a gente pode chamar de cidade mesmo, de tão grandinha. Stanley fica bem no leste da ilha, numa encosta virada para o norte, de frente para uma baía brigadinha. A maior parte da galera das Falklands mora em Stanley. A cidade oferece os serviços básicos, tipo o porto principal, hospital, escolas e os prédios da governo. É o point da vida na ilha. Um centrinho pequeno, mas que ferve de atividade. Tipo uma Lapa em miniatura, só que bem mais gelada. Já a Falkland Ocidental, por outro lado, é bem menos muvucada, tem menos gente.
ela tem uma pegada mais selvagem, mais indomável que a sua vizinha do leste. Os povoados na Falkland Ocidental são menores e mais espalhados. Tipo, o confete. Muitas vezes são chamados de assentamentos de camp. Porque camp é como eles chamam o interiorzão. Tudo que fica fora de Stanley. A vida no camp é marcada por um isolamento maior e por conexão bem mais forte com a terra. Tipo, vida na roça mesmo. A criação de ovelhas, historicamente, sempre foi o carro-chefe da economia do camp. Fazendonas enormes, algumas cobrindo uma área de dar inveja a qualquer latifúndio, dominam a paisagem. Para se virar na Falkland Ocidental, muitas vezes o esquema é com aviãozinho teco-teco ou aqueles 4x4 parrudos. Porque as estradas lá não são tão mamão com açúcar quanto na Falkland Oriental. O Estreito de Falkland, em si, já é uma baita formação geográfica. Não é só um monte de água separando dois pedaços de terra, não. É um ambiente marinho crucial e um corredor de transporte fundamental, tipo uma Avenida Brasil aquática. Balsas conectam as duas ilhas principais, garantindo aquela ponte essencial para a galera e para as mercadorias. O estreito também é cheio de vida marinha, o que dá uma força para a pesca local. Navegar por ali pode ser um perrengue, com marés e correntes fortes pra caramba. Mas faz parte da identidade das Falklands, uma hidrovia que tanto divide quanto une o arquipélago. A vibe das ilhas muda sutilmente, mas dá pra notar a diferença de um lado e do outro desse estreito. Além das duas ilhas principais, tem centenas de ilhotas espalhadas por lá. Muitas delas não têm viva alma, ou então só um gato pingado de gente. Essas ilhas mais afastadas são verdadeiros paraísos para bicharada. São berçários tranquilos para focas, pinguins e uma infinidade de aves marinhas. Chegar nessas ilhas pode ser uma missão. Normalmente precisa de um barco e de manjar bem das condições locais, senão já viu, né? Elas são a parte mais selvagem, remota das Falklands. O sertão delas, digamos assim. Elas mostram bem como o arquipélago é uma terra toda picada, fragmentada, onde o mar é quem manda. E a presença humana muitas vezes fica em segundo plano, seguindo o ritmo da natureza, em Gap 2. O clima das Ilhas Falklands were ou Malvinas, como chamamos, marca o dia a dia por lá. É um clima marítimo frio, com forte influência das águas geladas do Atlântico Sul e da vizinha Antártida. E não espere sol constante, viu? Nada de verão carioca, garantido. O tempo lá é famoso por virar, de repente, uma verdadeira caixinha de surpresas. Dizem que dá para viver as 4 estações num só dia. Essa instabilidade exige dos moradores muita resiliência e jogo de cintura. Roupa em camadas, estilo cebola, é fundamental. Planos frequentemente mudam em cima da hora com as reviravoltas do tempo, especialmente para quem trabalha ao ar livre ou viaja de barco ou avião. O vento é um companheiro quase constante nas Malvinas. Fortes vendavais do oeste são comuns o ano todo. E esses ventos, minha gente, podem ser implacáveis, moldando a paisagem e influenciando a rotina. As árvores pinam para crescer e as que vingam ficam com aquela inclinação característica de tanto vento. As construções são feitas para aguentar o tranco. O vento também ajuda na energia das ilhas, com turbinas eólicas cada vez mais presentes. E apesar de ser um perrengue, às vezes, o vento garante um ar puríssimo, sem poluição. É revigorante, mesmo sendo um desafio. As temperaturas nas Malvinas são geralmente frescas. Verões amenos, médias, raramente acima de 15 graus. O sol aparece no verão, mas entre nuvens e chuva. Invernos não são congelantes, com temperaturas perto de zero. Neva, sim.
mas é neve leve que não dura muito, principalmente em locais mais baixos. O oceano modera as temperaturas, evitando extremos de calor ou frio intenso. Mas a sensação térmica com o vento faz parecer bem mais frio do que o termômetro marca. Fica a dica: a chuva é bem distribuída pelo ano, geralmente são pancadas rápidas ou garoa, nada de temporais prolongados. O total anual de chuva não é tão alto, comparado a partes do Reino Unido, gap 2S. Mas a combinação de chuva, vento e frio deixa o solo úmido, às vezes lamacento. Isso afeta a agricultura e o deslocamento no campo. O tempo, meus amigos, é assunto para dar e vender por lá. Uma força que todos respeitam. Dita o ritmo da vida, da agricultura aos voos. Lembrando a todos do poder da natureza nesse canto remoto do planeta. As Ilhas Malvinas são um verdadeiro santuário para uma variedade incrível de vida selvagem. Para muita gente, essa é a principal atração do arquipélago, que realmente chama a atenção. O isolamento relativo e a falta de grandes predadores permitiram que espécies únicas prosperassem, especialmente aves marinhas e mamíferos marinhos. Os pinguins talvez sejam os moradores mais icônicos, tipo o Cristo Redentor das Malvinas, sabe? 5 espécies diferentes se reproduzem nas Malvinas. O pinguim-rei, o Gentoo, o pinguim saltador da rocha, o pinguim de Magalhães e o pinguim macaroni. As colônias deles, algumas com milhares de indivíduos, são um espetáculo de encher os olhos. Observar eles andando todo desengonçado pelas praias, que nem um gringo, tentando sambar ou nadando como se fossem golfinhos nas ondas, é uma experiência inesquecível. Eles são uma parte vital da herança natural das ilhas, tipo o feijão com arroz, da biodiversidade local. Mas não é só de pinguim, que vivem as Malvinas. A avifauna é incrivelmente diversificada, uma verdadeira Sapucaí de penas. Mais de 200 espécies já foram registradas, muitas delas se reproduzindo por lá. Albatrozes, incluindo o majestoso albatroz de sobrancelha, planam sem esforço nenhum nos ventos fortes, parecendo até que estão dançando um passinho no ar. Várias espécies de petréis, pardelas e biguás fazem seus ninhos ao longo da costa selvagem e escarpada. Aves de rapina, como os caracarás estriados, conhecidos por lá como Johnny Rooks, quase um apelido de malandro carioca, são figurinhas carimbadas por ausência de mamíferos terrestres nativos, com exceção da extinta raposa das Malvinas, o tal do Wara. Significa que as aves que fazem ninho no chão enfrentam menos perigos aqui do que em muitos outros cantos do mundo. É tipo um condomínio fechado para elas. Isso torna as Malvinas um ponto crucial de reprodução para muitas espécies vulneráveis. Um verdadeiro berçário da natureza. Os mamíferos marinhos também botam para quebrar nas águas ao redor das ilhas. Elefantes marinhos do sul e leões marinhos sul-americanos aparecem aos montes nas praias, especialmente na época de botar a família para crescer. Os grunhidos e rugidos deles ecoam pela costa, uma verdadeira sinfonia da natureza selvagem. Várias espécies de golfinhos e botos, incluindo os golfinhos de Peale e as toninhas overas, são vistos com frequência brincando na arrebentação ou acompanhando os barcos fazendo a maior festa, seu Gap 2. Mais para dentro do mar, baleias como orcas, baleias brancas austrais e baleias passam pelas águas das Malvinas em suas rotas migratórias. É o expresso da vida marinha. A saúde dessas populações de mamíferos marinhos está ligadíssima à produtividade do oceano ao redor.
uma coisa depende da outra. Tipo, arroz com feijão. O ecossistema terrestre, mesmo sem grandes mamíferos nativos, tem seu charme todo especial, um jeitinho só dele. A flora nativa é adaptada ao clima rigoroso e aos solos pobres. É planta guerreira, que nem brasileiro que não desiste nunca. Gramíneas resistentes, arbustos anões e plantas em forma de almofada dominam a paisagem, tipo um jardim zen natural. O tojo amarelo brilhante, apesar de ter sido introduzido, dá um toque de cor especial, um verdadeiro banho de loja na paisagem. Insetos únicos e outros invertebrados evoluíram nesse ambiente isolado, cada um com sua particularidade. A conservação desse ecossistema delicado é prioridade máxima para o governo das Ilhas Malvinas e para os grupos de conservação locais. É papo sério. Eles trabalham duro para proteger os habitats e as espécies de ameaças como espécies invasoras. E os possíveis impactos da atividade humana, garantindo que esse paraíso selvagem continue firme e forte para a galera do futuro poder curtir também.